Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando hoje novamente de um tema relembrando o passado ambiental de Joinville. Eu gostaria de passar para vocês algumas informações sobre como é que nós organizamos a Associação do Meio Ambiente em Joinville em 1977. E eu gostaria de homenagear uma pessoa que nos deixou esta semana, que é o Sérgio Dalacqua, que foi presidente da APREMA. E essa homenagem, então, destina-se a contar um pouco do que fez a APREMA naqueles tempos, lá do século passado, na década de 70. Na década de 70, em Joinville, não tinha televisão. Não tinha um canal de televisão. Em 79, a televisão chegou em Joinville. Mas em 77 não havia, então, um canal, uma emissora em Joinville que contasse as histórias. Mas os jornais, principalmente o jornal A Notícia, ele era um jornal que divulgava bastante os passos da APREMA nos finais da década de 70. Então, como eu já falei em outra ocasião aqui nesse programa, a APREMA foi fundada em 1977, no dia 15 de março, e num ambiente bastante interessante, que foi o auditório da Associação Comercial e Industrial de Joinville, no edifício Manchester, no 10º andar. E o nosso sócio, como eu também já falei em outras ocasiões, foi o grande incentivador da APREMA, o Luiz Henrique da Silveira. O Luiz Henrique era um entusiasta da questão ambiental. Ele que foi prefeito, no primeiro gestão dele, que foi na década de 70, ele foi até 83. E nesse período ele é empolgado com a questão ambiental, e o relacionamento que eu tinha com ele, nós fizemos alguns eventos, sempre com o apoio do prefeito de Joinville, Luiz Henrique. Então, como sócio número 1 da APREMA, vocês podem ver na lista de presença, no livro de presença da entidade, no livro de atas, que essa fundação da APREMA, ela constou com um número muito grande de pessoas. Mais de 400 pessoas prestigiaram esse evento. E os grandes projetos da APREMA começaram a aparecer depois desta instalação. E o principal motivo da organização da APREMA naquela época era um empreendimento internacional que estava se projetando para Joinville, ou seja, era uma fábrica de papel. Então, fábrica de papel na época, quando não se tinha controle ambiental de nada, era um terror para as populações. Era o cheiro fortíssimo do gás, do SO2, do enxofre, que na preparação da polpa do papel, a química envolvia enxofre. E enxofre tem um cheiro fortíssimo de ovo podre. Então ninguém queria, na época, uma fábrica de papel nas vizinhanças, o próximo dentro da cidade. Então a organização APREMA foi solicitada pelos diversos departamentos sociais da cidade de Joinville, principalmente a parte empresarial, que nos colocou assim essa questão na mesa, e que se nós poderíamos criar assim um diálogo sobre os prós e contras de uma fábrica de papel. E esse foi o papel, como primeiro presidente da APREMA que eu consegui desempenhar muito bem. E aí as negociações começaram, os diálogos, as reuniões, as entrevistas em jornal, os seminários, e a imprensa sempre nos questionando. Não se sabia o que era meio ambiente, não se sabia o que era ecologia naquele tempo. No estado de Santa Catarina só tinha uma entidade ecológica organizada, que era a ACAPRENA, lá de Blumenau, Associação Catarinense de Preservação Ambiental, que na época era presidida pelo Lauro Baca, que depois foi vereador e está hoje na CAPRENA
dando uma consultoria, apesar da idade que nós já temos hoje. E assim nós desenvolvemos um trabalho bastante inédito na época, era assim para muitos algo chocante. Como é que pode discutir a questão ambiental? Isso aí só atrapalha a vida da gente, isso só atrapalha as empresas. E então essa atividade inicial da associação, ela foi bastante inovadora. Tínhamos assim um diálogo muito aberto com o setor empresarial e nós conseguimos assim impedir que a fábrica de papel se instalasse em Joinville. Passaram seus anos e a fábrica de papel, ela tentou se instalar em Batés de Baixo, onde também, junto com a sociedade de Joinville, anos depois, nós tivemos um grande embate social de uma ação civil pública que aconteceu em Batés de Baixo, e a Fátima, diante dos argumentos apresentados pela entidade ecológica, pela Prema, a Fátima não concedeu a licença de instalação. Então, a fábrica de papel não saiu e a empresa, que já tinha 40 mil hectares comprados na região para plantio de pinos, ela acabou mudando o projeto, que era inicial de uma fábrica de papel, para uma indústria de chips e de fornecimento de madeira serrada. Todos os reflorestamentos sofrendo então esse tipo de beneficiamento, não foi para papel. Mas foi assim algo muito interessante na época, e a Prema com o Luiz Henrique em 1979 inovamos novamente de uma forma inédita, com o encorajamento do Luiz, nós trouxemos de São Paulo um evento que era só de São Paulo, e nós transformamos esse evento em evento nacional, trazendo-o para Joinville. Foi a terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente e Alternativas Energéticas, que aconteceu em Joinville entre os dias 4 e 12 de novembro de 1979, e a prefeitura nos facilitou tremendamente todas as nossas atividades administrativas e de secretaria. Durante 8 meses nós trabalhamos nesse evento. Esse evento teve também apoio da Amunesc. O Lenin Penha era secretário executivo da Amunesc. O Lenin foi assim uma pessoa muito ativa, muito proativa, uma pessoa assim inovadora e que deu um apoio fantástico. A Fátima também nos ajudou. Na época não tinha Fundema, não tinha uma Secretaria de Meio Ambiente em Joinville, tudo isso veio depois. Condema veio depois. E essa terceira conferência trouxe para Joinville ministros, secretários de Estado, governadores, universidades do Paraná, o UFSC veio, a Universidade de São Paulo, veio a Sabesp, que montou um stand em Joinville, veio a CETESB, que é a Fátima nossa lá em São Paulo. A CETESB montou também laboratórios de som, diversos equipamentos foram mostrados pela primeira vez para o povo de Joinville e para os empresários daqui. Foi assim um programa de educação ambiental a nível nacional que aconteceu em Joinville. O aeroporto de Joinville se transformou assim do dia para a noite num estacionamento de jatinhos, de muitos aviões, e o transporte com os 2 Landau que a prefeitura tinha, Ford e Landau, eles ficaram a semana inteira levando e trazendo conferencistas do aeroporto e de Curitiba e de Itajaí para Joinville. Tivemos assim então nesse evento, e o Luiz Henrique abriu essa terceira conferência no Cine Colón. O Cine Colón era um cinema muito inovador também, era um anfiteatro esse cinema, e o Luiz Henrique pediu então que durante aquela semana não houvesse cinema, e as sessões da terceira conferência com a apresentação dos palestrantes aconteceram no Cine Colón.
A Escola Técnica Tupi, que era a referência nacional de escola técnica, ela, através do Silvio Siniskovski, que era diretor da Escola Técnica Tupi, ele transferiu algumas aulas importantes e trouxe os alunos para o Cine Colón, onde eles assistiram palestras e conferências inéditas, e valendo aula e valendo presença. Dessa terceira conferência surgiram anos depois em Joinville inúmeros profissionais da área ambiental, advogados ambientais, geólogos, biólogos, todos eles engenheiros ambientais, todos eles entusiasmados com a questão ambiental que estava assim eclodindo no Brasil nos finais da década de 70. O resultado dessa terceira conferência foram de 800 pessoas frequentando durante 6 dias as dependências do Cine Colón. As ruas centrais, a Rua São Joaquim e a Rua do Príncipe, foram parcialmente bloqueadas para que essas entidades que vieram de fora, que foram convidadas pela ABP Polar, que era parceira nossa nesse evento, a Associação Brasileira de Poluição do Ar, tinha como presidente o Randolfo Marques Lobato, um jornalista do Estadão, e entusiasta também. Ele trouxe toda a sua equipe para Joinville, e nós nos instalamos hoje aí Preville, ali era o prédio da secretaria do evento, e foi assim algo inédito. Tanto assim que o lançamento do carro a álcool foi feito em Joinville. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica trouxe para cá um Fusca amarelo com motor convertido a álcool, e foi feito assim para a televisão que veio de Florianópolis, foi feito o lançamento desse veículo aqui em Joinville. Foi assim algo extraordinário. Eram tempos onde a gente fazia acontecer, os prefeitos faziam acontecer, a sociedade estava muito empolgada com todas as novidades que vinham acontecendo, que surgiam, e também lançamos nessa época um projeto inédito no Brasil, na área rural, na área agrícola, que foi a utilização do vinhoto, da industrialização da cana-de-açúcar, na fabricação do açúcar. Esse vinhoto era um resíduo que era lançado diretamente nos rios, contaminando fortemente os rios e matando a vida desses rios. Então, a partir dessa data, um palestrante, um professor pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, nos apresentou esse processo de utilização do vinhoto como o adubo orgânico nos plantios da cana para o álcool. Cana para açúcar, o vinhoto não é muito recomendado. Mas para o álcool, ele foi assim, tirou o impacto ambiental que o vinhoto causava aos rios e transformou o vinhoto num negócio. Então foi também lançado esse projeto aqui em Joinville. Mas eu vou continuar no segundo bloco conversando com vocês sobre alguns projetos da Prema, que nesses primeiros 2 governos de Luiz Henrique nós tivemos um apoio fantástico para alavancar a sustentabilidade, que na época era um termo que não se conhecia. Mas voltamos logo em seguida, aguarda aí. Retornando com o programa Ecologia em Ação, nós no primeiro bloco vínhamos conversando sobre os primeiros anos de atividades da Prema, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente. Esse programa em homenagem ao Dr. Sérgio Dall'Acqua, que nos deixou essa semana, que foi presidente também da Prema por diversas gestões. E em homenagem a ele nós estamos recordando os bons tempos, os tempos do pioneirismo ecológico em Santa Catarina. Há outros projetos também que nós desenvolvemos naquele período inicial da entidade,
começou em 1977. Foi também um projeto muito interessante, que no ano de 1999, Joinville estava com problemas sérios da parte de coleta e destinação final dos resíduos domésticos. Joinville não reciclava nada, não havia reciclagem. Era tudo enviado para o aterro municipal. Aliás, esse aterro sanitário doméstico municipal de Joinville foi também um projeto inédito em Santa Catarina do governo do Luiz Henrique. E esse projeto, então, ele recebia todo o resíduo doméstico, resíduo industrial e resíduo da construção civil. Mas era um modelo para a época, não tinha membrana, geomembrana de proteção da contaminação do solo. Eram baias feitas com argila compactada que impedia, de certa forma a infiltração das toxinas no lençol freático. Mas com os anos esse aterro foi sendo modernizado, foi sendo atualizado, foi sendo gerenciado pelo Ministério Público, que passou a fiscalizar a implantação e as ampliações, mas foi assim um projeto que a Prema também deu muito apoio para que ele se tornasse num aterro mais moderno, com geomembranas, com o tratamento do churume, e tudo isso aconteceu nas gestões posteriores dos prefeitos que foram sendo eleitos em Joinville. Então, como não havia até 97, 98, uma reciclagem eficiente em Joinville, e como havia muito carrinheiro na rua, no final dos anos 90, 300, 400 carrinheiros no meio dos carros, uma desordem, mexiam no lixo, deixavam jogado, era assim, algo de terceiro mundo mesmo. Então a Prema, com a participação dos setores que compravam esses resíduos reciclados, nós montamos um projeto que se chamou Reciclar Joinville. Foi um projeto que ficou pronto em 1999. Esse projeto foi apresentado para a prefeitura, para que tivesse um apoio da prefeitura, e esse projeto tinha como objetivo alavancar $600 mil de uma entidade americana que recebeu o projeto, analisou, nos visitou, fez auditoria do projeto e nos pediu um documento da Prefeitura de Joinville avalizando o projeto. Esse documento nós não conseguimos. Foi no governo também de Luiz Henrique, que daí já era uma outra pessoa. Já não tinha mais aquele foco ambiental como tinha na primeira e na segunda gestão. Na terceira gestão ele não nos apoiou. E aí nós não conseguimos o apoio financeiro dessa entidade da América do Norte, que veio aqui, que infelizmente nos comunicou posteriormente, e se chamava Fundação Interamericana. Ela tinha uma oficina de programas e nós encaminhamos para eles esse projeto, mas não tivemos sucesso. Esse projeto, posteriormente, nós entregamos para a prefeitura, como contribuição nossa, de um trabalho de educação ambiental, e a prefeitura acabou incorporando os princípios do projeto na concessão que ela fez com a Engepasa, na época, para que ela implantasse o sistema da coleta seletiva, o que foi feito. Então, logo em seguida, em 2000, a Engepasa passou a fazer a coleta seletiva. Com 2 caminhões furgão, passavam nas ruas da cidade, o que acontece até hoje. Mas a questão não evoluiu. Nós tivemos, assim, a participação de diversas cooperativas de catadores. Nós começamos a juntar, juntamente com o departamento social da prefeitura, em diversos governos que se sucederam. A Prema tentou auxiliar
na montagem das associações de catadores, que foram organizadas 5 ou 6, eles foram alojados em galpões, a prefeitura e o departamento social da prefeitura também ajudou bastante, mas nós não conseguimos montar uma grande central de reciclagem. Isso não se conseguiu. E também as cooperativas não tiveram assim uma licença ambiental para operar dentro dos galpões nos quais operam até hoje ilegalmente. Então espera-se que nesse governo agora, de Dudo, essa situação seja aclarada, seja transparente e que finalmente o setor da reciclagem, esse setor mais humilde da sociedade, possa ser beneficiado, ser licenciado em locais permitidos e que se possa avançar um pouco mais e deixar dos 6 ou 7% da reciclagem que nós conseguimos fazer hoje em dia e passar para 20, 25, 30%. O lixo doméstico de Joinville é muito rico, ele pode ser reciclado, deve ser reciclado, porque a legislação hoje assim o garante. Mas eu queria, antes de encerrar o programa, contar mais um pouco da história que a Prema teve nesses anos iniciais em relação à parte do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que hoje se chama IBAMA. Então, as minhas atividades profissionais eram muito ligadas à área florestal. Eu trabalhava muito na área florestal. Tanto assim que quando a empresa de automóveis, a Emeleper, que tinha concessão da Volkswagen Joinville, era uma empresa que originalmente ela era madeireira, ela fazia exportação de pinos da araucária angustifolia, da araucária, do pinheiro brasileiro. Tinha um setor na Inácio Bastos muito grande de estoques da araucária. E eles então queriam entrar na área de incentivos fiscais e me foram visitar na minha residência para que eu elaborasse o projeto. Infelizmente, as áreas que essa empresa tinha, a Emeleper, eram áreas de preservação permanente e manancial de água da cidade de Joinville. E eu não aconselhei e não dei seguimento ao meu trabalho profissional, porque isso implicaria em problemas sérios. Mas ainda não existia uma legislação forte na época que impedisse, mas o Código Florestal brasileiro, ele já previa essas áreas de preservação permanente, onde a empresa queria implantar seu projeto florestal. Como eles não conseguiram que eu elaborasse esse projeto, eles foram para Curitiba e lá eles contactaram uma empresa chamada Técnica Florestal. E eu tinha conhecimento que o proprietário, dono da Técnica Florestal, era também o presidente do IBDF lá em Brasília. O cara era presidente e fazia prestação de serviço na Técnica Florestal, encaminhando os seus amigos para a sua empresa. Como presidente era fácil isso aí. Então essa empresa, a Emeleper, foi para Curitiba, fez o projeto contra a legislação, contra o artigo 2º do Código Florestal, e assim foi derrubada uma gigantesca área de Mata Atlântica, prejudicando os nossos mananciais. Problema que continua até hoje. Mas eu consegui uma vitória junto ao IBDF, fui ao Rio de Janeiro tratar de outros projetos que estavam em andamento e requeri ao então presidente da instituição, que nessa ocasião já tinha como diretor o Roberto Netti Soares, que era o diretor de defesa florestal, requeria ele a inclusão do palmito como espécie florestal, a também receber os incentivos fiscais do reflorestamento. Lei FISET, o FISET é reflorestamento. Então se podia abater uma grande parte de investimentos feitos em plantios florestais do teu imposto de renda a pagar.
E isso foi realmente uma grande vitória. Eu no dia 23 de novembro de 1969, eu recebi um ofício 5.166. Prezado senhor, comunico a vossa senhoria, em atenção à sua carta do dia 18 de agosto último, que o senhor presidente do IBDF aprovou o parecer deste departamento para o plantio de palmito, euterpe e dulis, com os estímulos dos incentivos fiscais para o reflorestamento. Vejam só o que aconteceu. Aconselho, no entanto, que os projetos sejam elaborados com a finalidade mais para a pesquisa e experimentação. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os meus protestos de estima e consideração. Roberto Onetti Soares, diretor do DF, Departamento Florestal. Então, essa vitória inédita do engenheiro Gert, que trabalhava na área florestal, conseguia, então, milhares de hectares que fossem preservados, porque dentro desses hectares da Mata Atlântica haviam projetos de adensamento de palmito, que durante 22 anos ficaram imobilizados no registro de imóveis, proibindo-se qualquer supressão da vegetação para garantir a produção do palmito. Então, milhares de hectares hoje que estão aí na Serra do Mar, na Serra Geral, no litoral de Santa Catarina, na parte norte, todo Guaraqueçaba, toda a região do Paraná, litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, foram preservados graças a essa portaria que foi editada e que assim permitiu a salvação e a valorização do palmito Jussara, do euterpe dulis. Mas, posteriormente, também o próprio BDF inseriu a euterpe oleracea, que era o palmito da Amazônia, o açaí, também para receber os incentivos fiscais que estavam sendo beneficiados pelos governos militares. Então, Castelo Branco foi o grande general que criou os incentivos fiscais e beneficiou assim o setor florestal e a ecologia no Brasil. Então, essas histórias a gente vai contando porque o brasileiro ele não cultiva o passado, ele é muito do presente. E as gerações que estão chegando não têm história. Então, esse programa, agora já diversos programas, nós estamos apresentando um pouco do histórico ambiental ecológico que aconteceu em Joinville a partir do ano de fundação da Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a APREMA. Continuaremos com esses programas, continuaremos dando essas informações para os telespectadores para que se forme uma identidade ecológica histórica em Joinville. E que o que nós temos hoje foi graças aos esforços despendidos, os sacrifícios de outros moradores de Joinville, outros cidadãos de Joinville, que lutaram para que essas conquistas fossem concretizadas. O programa, assim, se sente muito gratificado em poder passar essas informações para vocês e eu os convido para o próximo programa Ecologia em Ação.